Versa Asset, ela surgiu, na verdade, a partir do fundo Versa, que foi gerido numa outra gestora, né? Esse fundo, que é o Versa Long Bias, que é o nosso flagship fund, deu origem à gestora. A gestora nasceu aí oficialmente na CVM a partir de agosto de 2018, mas a equipe que toca o fundo já estava tocando ele desde novembro de 2017. E aí, a partir desse fundo, a gente derivou essa estratégia em outros fundos, e hoje a gente tem uma carteira aí com 4 fundos, que são 3 estratégias diferentes. O nosso time hoje é composto por 4 gestores analistas, tá? E duas pessoas para a parte de risco e 2 pessoas para a parte comercial. E a nossa especialidade, o nosso DNA é ações. Essa é a nossa especialidade, mas a gente também faz aí uma gestão macro. Bom, nosso primeiro e nosso flagship fund é o fundo Versa Long Bias, que é um fundo extremamente volátil, né? Um fundo extremamente arriscado, um dos mais arriscados do mercado. Ele é basicamente um fundo long short alavancado. A gente tem uma carteira comprada, vendida, descoberta, que é maior do que o patrimônio do fundo. E além disso, ele faz um direcional através de opções, que aí é onde a gente alavanca na compra ou na venda, e pode também usar isso para defender o fundo. Esse fundo deu origem ao VersaFit, que é simplesmente a mesma estratégia, só que com metade da alavancagem. Então, as posições do Versa são iguais às do VersaFit, só que no VersaFit elas têm metade do tamanho do patrimônio. O Versa também deu origem ao nosso FIA, que aí é um FIA conservador, entre aspas, porque ele é um FIA que só tem ações, não tem derivativos, não tem venda descoberta, não tem nada. Então ele é um fundo classificado como um fundo de ações valor, que é exatamente a carteira comprada do Versa, só que adequado para ficar até 100% do patrimônio. E por último tem o Versa Tracker, que é o nosso fundo de menor risco e maior liquidez, que é um fundo multimercado, uma estratégia macro que tem as mesmas ideias do Versa. O espírito do Versa Tracker é, na verdade, ter um risco que seja baixo o suficiente para a componente de carrego do fundo, que é basicamente o rendimento em títulos públicos, compensar eventuais perdas. Então ele é um fundo que ele tem um risco calibrado para ser um fundo onde a gente não tenha perdas significativas no cenário adverso e a gente consiga gerar bastante retorno no cenário positivo. Esse fundo ele tem as mesmas ideias do Versa, só que ajustadas a esse risco, então são posições muito menores. Por exemplo, esse fundo tem o long and short do Versa, igualzinho, só que com 10% do tamanho do Versa e só as ações líquidas. Esse fundo tem as outras posições que a gente faz via opções, só que a gente faz nesse fundo via futuros, com um tamanho muito menor também. E uma coisa legal desse fundo, aproveitando para falar, é que no nosso site a gente abre toda essa exposição por book, de forma que lá você consegue ver exatamente como a gente está investindo o seu dinheiro. Esse fundo ele começou em setembro do ano passado e desde então ele tem tido uma rentabilidade espetacular. Ele é um fundo que está calibrado para render ali em torno de 150%, 200% do CDI, mas desde o início ele está rendendo mais de 300% do CDI. Só esse ano ele está rendendo em torno de 200 e poucos CDI, até agora, espero que melhore ainda mais. E basicamente o resultado desse fundo, e a gente abre lá também de onde vem em parte do carrego de títulos públicos pré-fixados, que foi uma opção que a gente fez ao longo desse tempo, que agora a gente pós-fixou a carteira, da carteira long short, que tem no Versa, e um pouquinho ali da nossa posição vendido em dólar comprado em real. Então, na verdade, a gente faz uma gestão matricial. O que isso quer dizer? A gente procura ações para entrar em todas as nossas carteiras. E aí o nosso trabalho é um trabalho basicamente investigativo, no qual a gente vai atrás da empresa, uma vez que a gente detecta alguma coisa que chame a atenção, um crescimento de receita, um crescimento de rentabilidade, ou até um valuation muito descontado, a gente vai atrás da empresa para entender aquela situação, entender como que essa empresa vai gerar valor, ou vai destruir valor, no caso do short, e uma vez que a gente encontra essa ação, a gente compra ela ou vende a descoberto para todos os fundos e aí distribui para eles de acordo com a alavancagem, né? Então elas entram um pouquinho no tracker. Além disso, a gente também tem uma análise top-down, que a gente chama, que é a análise macroeconômica da situação como um todo, onde a gente identifica aí onde é que estão as grandes tendências, né? Se é a bolsa para cima, se é o dólar para baixo, e aí a gente monta essa posição através de futuros lá no Versa Tracker, também sempre tomando muito cuidado com o risco.
Dos nossos fundos todos, o Versa Tracker é o que tem a maior liquidez e, da mesma forma, o menor horizonte de investimento necessário. Justamente por ele ter menos volatilidade, a pessoa não precisa ter em mente que ela tem que ficar 3, 4 anos. Por outro lado, esse fundo também é um fundo que não é um fundo caixa, ele tem risco, então a pessoa não pode usar ele para fazer a reserva dela de valor. É um fundo que tem um nível de risco, então o horizonte mínimo de investimento que a gente aconselha para esse fundo é de 6 meses a 1 ano. Ele pode ser um fundo para o investidor que quer comprar uma casa, porque justamente ele tem essa característica de preservar o patrimônio ao mesmo tempo que a gente faz a gestão para aumentar esse patrimônio. Então, ela é uma alternativa para aquele dinheiro que a pessoa realmente vai precisar lá na frente e não pode, vamos dizer, perder. Por outro lado, se o cara quer comprar um carro, talvez a forma mais rápida dele chegar lá seja investindo nos outros fundos, que aí ele pode ter uma rentabilidade maior, partindo do pressuposto também que se ele perder um pedaço do dinheiro do carro, ele não vai ficar muito chateado, né?